Mas, pastor Viana, eu me lembro, por exemplo, que Jesus, quando foi batizado, e ele foi batizado pelo Espírito Santo, porque desceu sobre ele como uma pomba, o Espírito Santo, a Bíblia menciona isso. Eu percebo que algumas pessoas acham que o batismo do Espírito Santo só serve quando existe alguma manifestação assim sobrenatural, alguém fala, quem sabe, algumas palavras inteligíveis. Por que será que existe esse pensamento e não esse pensamento de transformação que estamos estudando aqui? Interessante observar que melhor do que compreender detalhes sobre o Espírito Santo é sentir a operação do Espírito Santo na vida. Sim. E nós estamos verificando que é um assunto profundo para ser discutido nesse espaço de tempo, mas observe que é fundamental nós nos darmos conta de que a ação do Espírito continuada é o batismo no Espírito Santo. Porque Atos diz assim, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, 5:32. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Sim. Como é que, se não for uma ação continuada, o Espírito Santo seria dado àquele que nem se sente pecador? Então o Espírito Santo é dado ao início para me convencer do pecado. E quando eu o aceito, eu então agora, se obediente, eu continuo recebendo o Espírito, porque é uma ação continuada. E essa ação continuada me vai transformando. E sempre para uma vida de comunhão com Deus e de serviço. Quando os discípulos viveram os 10 dias e se prepararam para uma porção extraordinária do Espírito Santo, eles fizeram coisas também extraordinárias. Por exemplo, estavam em Jerusalém, no Pentecostes, judeus de várias partes do mundo. Sim. Era a festividade, a celebração mais concorrida. E o livro de Atos menciona vários lugares e com as suas consequentes línguas e idiomas. Sim. E a mensagem de Jesus Cristo precisava ser pregada para eles. Como pregar para eles? Então o Espírito Santo, ao ser dado para o serviço, ele dá com um propósito prático. Então os discípulos falaram em línguas que eles compreenderam. Em outros idiomas. Em outros idiomas, mesmo porque o termo traduzido para línguas é glossa, que significa idioma. Então eles falaram em idiomas estrangeiros, para eles, compreensíveis para aqueles que estavam em Jerusalém. O Espírito Santo sempre nos capacita com dons, com condições de sermos úteis no serviço. O Espírito Santo os capacitou para que eles pudessem pregar àqueles que estavam em Jerusalém. Não era um dia qualquer. A celebração do Pentecostes, a celebração mais concorrida, judeus de todas as partes. E então eles receberam o poder e falaram, e eles compreenderam em suas próprias línguas. Mas eu acredito que nós vamos ficar bem na compreensão sobre o batismo do Espírito Santo, se entendermos que o batismo do Espírito Santo é a ação continuada do Espírito Santo na vida do ser humano. Antes dele sequer saber que é pecador. E depois, ao longo de sua vida, ajudando-o a transformar-se à semelhança de Jesus Cristo. A obediência é fruto da ação do Espírito Santo, a fé é fruto da ação do Espírito Santo, o serviço é uma resposta ao amor que o Espírito Santo me mostrou que Deus tem por mim. Esse é um processo que alguns teólogos chamam de santificação. Santificação. A ação do Espírito Santo na minha vida, eu cedo, o Espírito Santo ocupa espaço. E quando eu cedo, ele ocupa mais espaço, isso é santificação. Menos de mim e mais do Espírito Santo. Ou seja, vai mudando completamente o estilo de vida em todos os aspectos da vida, né, pastor? Exatamente.